Otílio Rodrigues, dia 6, o Brasil foi às urnas em 5.569 municípios. Qual foi o recado que o eleitor brasileiro comunicou nas eleições em primeiro turno? Uma das funções da inteligência é identificar padrões, né, a partir da análise, da interpretação de dados e conseguir extrair, a partir dessa análise, aquilo que se repete, que manifesta, que expressa mais ou menos um padrão. Essa é uma das funções da inteligência. E essa também é uma das funções que o cidadão consciente, que busca ser participativo, que não é alienado e que procura entender a realidade onde ele vive, convive, para a partir daí poder estabelecer uma postura pessoal no relacionamento com a sua comunidade, é fundamental que ele procure ler, interpretar esse padrão que emerge a partir de alguns macromovimentos, grandes movimentos. Se nós olharmos as eleições municipais de 2024, é claro que cada um pode fazer a sua análise pessoal, e normalmente é assim, não tem nada de errado nisso. Existe o famoso viés da confirmação, em que é uma tendência do raciocínio humano buscar confirmar as suas crenças, aquilo que ele acredita. Então, pelo viés da confirmação, as pessoas procuram fatos e dados para confirmar aquilo que ela acredita e desconhecer, ignorar aqueles fatos que contradigam, que vão contra o que ele pensa. Isto posto, esclarecido, que cada um tem a liberdade de interpretar como quiser, alguns fatos eles são inegáveis, eles são inquestionáveis. A gente olhando os resultados da eleição do último domingo, você observa claramente, isso é inquestionável, que houve uma expressão do eleitor brasileiro de convergência ao centro, dizendo não a todo radicalismo, seja esse radicalismo de direita, seja esse radicalismo de esquerda. Eu diria que a principal mensagem que o eleitor brasileiro comunicou nessas eleições foi um não ao extremismo, um não ao radicalismo. E isso se vê claramente, e talvez o município mais paradigmático, para usar um termo, um clichê de referência, é o município de São Paulo, onde houve uma divisão do eleitorado no primeiro turno entre 3 candidatos, porém agora, quando foi anunciado a primeira pesquisa de intenção de voto no segundo turno, observa-se claramente um não ao candidato que representa o radicalismo, uma mudança radical, apesar de todo o esforço que ele fez recentemente para tentar aliviar, minimizar. Mas quando você olha, não apenas isso, mas você olha os resultados do número de prefeituras conquistados pelos diversos partidos e o seu alinhamento ideológico, você observa que os partidos de centro tiveram uma expressiva vitória. Então, eu diria que essa é a primeira mensagem. O segundo ponto que eu destacaria é a dificuldade da esquerda nessa eleição. Se você imaginar que os partidos de esquerda hoje estão com um presidente da República, a força, o poder que tem, que exerce a presidência, não só em termos de poder, de mando, mas também do poder econômico, do fascínio e tudo mais que uma presidência da República exerce, possui, e mesmo assim, para você ver, o partido do presidente da República não elegeu sequer uma única capital de estado, vai participar no segundo turno, parece, não me falha a memória, em quatro capitais, mas no primeiro turno não elegeu um sequer. Então essa é uma outra mensagem que saiu, que emergiu dessas eleições. Um outro fato que eu destacaria, ouvindo, lendo as análises, os comentaristas políticos, mesmo porque essa não é a minha praia, Eu estou apenas expressando uma opinião como cidadão que quer entender
que faz um esforço para interpretar e para entender a realidade onde vive. Eu diria que um terceiro ponto para a gente pensar a partir dos fatos que foram divulgados é a questão da força, do poder do dinheiro. Estava lendo uma matéria que foi publicada no jornal Globo e também a encomenda da Globo News, que mostrou que dos 58 candidatos à reeleição, dos 100 municípios que mais receberam emendas PIX, ou seja, o repasse, as chamadas emendas PIX, o repasse de verbas do orçamento para esses municípios. Desses 100 municípios que mais receberam verbas, 54 dos 58 candidatos à reeleição se reelegeram. Isso representa mais de 90%. Será? Aí fica uma dúvida, né? Será que esses 54 candidatos que foram reeleitos, eles foram reeleitos porque fizeram uma boa gestão? Ou eles foram reeleitos por conta da grana, do dinheiro que circulou nesses municípios? Esse é um outro ponto para a gente pensar, né? Para meditar. Então, eu diria assim, que essa é uma questão que a gente deve refletir para procurar entender, né, se foi a influência do dinheiro. E eu listaria ainda um último ponto, analisando essas eleições, a própria divisão da direita, né, no Brasil. Então, nós vimos que o surgimento de uma facção extremista, com messiânicos, e aí isto já provou, pelo lado oposto, que esses extremismos, esses radicalismos, não convence o eleitor brasileiro, não tem aderência, né? Apesar de toda essa mensagem, né? Esse discurso marketológico, né? Com bons profissionais de marketing, o eleitor brasileiro não atendeu a esse chamado, a esse apelo, né? E aí, se você, resumindo, concluindo, né? Se você disser assim, o padrão dessa eleição é que o eleitor brasileiro ele está focado no equilíbrio, na manutenção de um pensamento mais voltado ao conservadorismo, à valorização da tradição, dos valores tradicionais e sem extremismos, né? Sem radicalismo, porque a evolução humana está mais coerente, mais alinhada com esse tipo de pensamento. Essa é a minha análise, Erivan, que eu faço do recado dessas eleições.